dia, alunos e alunas do Colégio Henrique, pessoal aí do 7º ano, professora Luanda, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Então, a gente vai dar continuidade aqui ao nosso conteúdo que ficou faltando para acabar o nosso bimestre, certo? Falando um pouquinho sobre as máquinas. Antes de falar das máquinas, só avisar vocês que eu disponibilizei para vocês um vídeo simples ali sobre roldanas, um vídeo do YouTube falando um pouquinho sobre as roldanas, tá? Então, vocês tiveram uma introdução com a professora Jéssica em sala de aula. Então, só para a gente fechar sobre esse assunto das roldanas, ficou disponível o vídeo. É um vídeo interativo, com desenhos, eu acho que vocês vão gostar. E para falar um pouco sobre as máquinas, eu vou começar falando aqui sobre o trabalho, né, humano, que a população humana, o que acontece antigamente, ela mudou muito os seus hábitos. Quando os seres humanos eles começaram a realizar através do cultivo, da agricultura, né, eles começaram a realizar alguns trabalhos, então percebeu-se a necessidade de alguns tipos de máquinas. E uma dessas máquinas era exatamente essa que ele mostra aqui, que é o arado, né? Aonde a força física aqui do boi é utilizada para puxar esse arado. E aí, então, essa terra toda, né, passa a ser arada, certo? Então, foram uma das primeiras máquinas criadas aí para a agricultura. Hoje em dia a gente sabe que a gente tem muita máquina, né, de diversas formas, mas a gente vai estudando, né, como que essas máquinas foram evoluindo. Nós temos aqui no próximo capítulo aqui as máquinas térmicas. As máquinas térmicas, elas tiveram assim o seu ápice no século XVIII na Inglaterra, tá? Que é o que dá origem também, né, à Revolução Industrial. Então aqui a gente não vai se atentar tanto à história de como essas máquinas elas foram utilizadas para modificar a história do homem, mas como que essa máquina ela funcionava, certo? É aqui que a gente vai focar a nossa atenção. Então nós temos aqui um desenho onde nós temos uma fonte quente. Então algo era queimado, certo? E dentro dessa máquina. E quando você queima algo, né? Esse calor, né? Ele fazia com que a máquina realizasse trabalho. É importante falar que esse calor era na forma de vapor, tá? Porque o vapor acionado pela fonte quente fazia a máquina trabalhar. Só que nem todo o vapor era aproveitado pela máquina. Então, o vapor que não era aproveitado ia para uma fonte fria, né? E virava água, certo? Então, basicamente, a forma como uma máquina térmica realizava. A gente pode citar, por exemplo, aqueles trens, né, que as Marias Fumaça, né, muitas máquinas utilizadas aí antigamente, certo? Bom, aqui a gente tem um outro desenho. Então vamos pensar que eu tenho a fonte quente. Então pensa que algo aqui está queimando, certo? Esse material queimando vai gerar uma fumaça, certo? Essa fumaça, esse vapor, ele fazia o quê? A máquina girar, a máquina se movimentar. Então, quando a gente fala assim em energia, o que é a energia? É essa força de trabalho que vai ser gerada aqui. Então, aqui eu tenho uma geração de energia através do vapor, e essa energia é passada para a máquina térmica, aonde ela transforma essa energia que antes era térmica aqui, por conta de uma fonte quente, ela é transformada em uma energia mecânica, que é uma energia de trabalho. Então, faz essa máquina começar a se movimentar.
E o calor que não é utilizado pela máquina vai para a fonte fria, onde é um calor que não está sendo utilizado, tá? E aqui ele vai te dar uma formulazinha básica, né? Que é o seguinte: a fonte quente, tá? Menos a fonte fria, se eu tirar a quantidade de energia que eu gerei aqui menos a que eu perdi aqui, eu tenho o meu resultado, a quantidade de energia mecânica, ou seja, a quantidade de trabalho que eu consegui gerar através dessa máquina, tá bom? Bom, aqui ele vai te deixar uma questão. Afinal, porque nem toda energia térmica é transformada em trabalho, ou seja, porque nem toda energia que foi produzida aqui foi aproveitada aqui. Por que um pouco se perdeu aqui? Né? Por quê? Aí ele fala, qual a razão de nenhuma máquina térmica apresentar rendimento de 100%? Né? Por que sempre a gente perde um pouquinho? Tá? A resposta para essas questões está no fato de o calor não conseguir ser totalmente convertido em outra forma de energia como a mecânica. Tá? Então, ela é perdida porque nem todo o calor vai conseguir ser aproveitado, certo? Aqui eu vou deixar para vocês responderem essa página aqui principalmente, tá? O desenvolver e aplicar, vocês vão dar uma lida aqui ver as imagens, é bem fácil. E vão responder aqui. Aqui fala converse com os colegas, mas podem pesquisar vocês mesmos, né? Não tem como a gente estar junto conversando. Então vocês pesquisem e coloquem aqui como que são utilizadas as máquinas de hoje em dia para realizar esses trabalhos, tá bom? Bom, então é isso. A próxima aula a gente continua aqui com calor e temperatura. Meus alunos, muito obrigada e tenham um bom dia.